Boa noite. Boa noite, gente. Não sei se é porque vocês estão de máscara, mas parece que a voz não está saindo. E é uma boa noite mesmo, porque quando a gente está com o Senhor, nós temos o verdadeiro bem, aquele que é bom. Por isso é bom estarmos aqui. É bom estarmos com o bem que é o nosso Deus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e até honrado, porque é 45 anos do grupo de oração, não é isso? É isso mesmo? Quem está aqui há 45 anos participando, levanta a mão. É? Quem não tem 45 anos, o grupo de oração é mais velho que você, pode levantar a mão. Levante com orgulho, fala, eu não tenho 45 anos. Ainda não. Eu vou dizer, existe uma passagem na palavra, né, que retrata para nós a lei de Gamaliel. Já viram falar? Eu não posso andar muito não, né, porque senão não me pega aqui, né, a filmagem. Mas assim, mas se eu andar muito, não sai do celular, não? Tá ótimo. Tem uma passagem que fala da lei de Gamaliel. Já viram falar nessa passagem? Sim ou não? Não. Gamaliel era um homem entre os fariseus, muito sábio, e que chegou um momento que eles começaram a querer falar mal dos cristãos e que matavam os cristãos, aquela confusão toda, e Gamaliel disse o seguinte: gente, vocês estão querendo matar os cristãos, estão querendo acabar com o cristianismo. É o seguinte, se não for de Deus, vai acabar. Logo, logo não vai existir mais. Agora, se for de Deus, vocês podem brigar, vocês podem matar, que nós não vamos vencer. Então vamos dar um tempo, porque o que é de Deus vai permanecer, o que não é, por si só acaba. Eu acho que o grupo de oração Vida Nova já passou na lei de Gamaliel já, e já provou para nós que é algo de Deus. Amém? Porque eu imagino que aqui também já teve gente que falou assim, tem que acabar com esse grupo de oração. Aí deve ter tido um sábio aqui em 900 e falou assim, calma, porque se for de Deus, podemos perseguir, podemos falar mal, podemos proibir, que não vai acabar. Se não for de Deus, a gente pode dar até incentivo, que não vai durar. Isso é uma prova de que nós estamos aqui, não é celebrando o aniversário de um grupo de oração, não é vivendo um grupo de oração especial de aniversário de um projeto de alguém que há 45 anos atrás teve uma ideia. Não. Nós estamos celebrando a obra de Deus que há 45 anos leva pessoas a experiências, ao batismo no Espírito, à conversão. Eu tenho certeza que se fizermos um dia um apanhado de quantos testemunhos aconteceram nesses 45 anos, nós vamos entender que é muito mais do que estarmos aqui numa noite, mas é a salvação de pessoas que acontece através desse grupo de oração. Então eu me senti honrado quando eu recebi a mensagem, me explicaram sobre o tríduo que teve, né? Vocês tiveram já 2 grupos de oração, não sei se vai ter mais comemorando, mas eu fiquei honrado de pensar assim, gente, nós vamos ali celebrar 45 anos de uma obra de Deus, algo que com toda certeza, muita gente não acreditava que daria tão certo. Que muita gente já falou, não, tem que parar com isso. Mas que não, Deus fez permanecer. Então eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por esse grupo de oração. Não me apresentei, né? Eu sou Eduardo. O Igor falou meu nome, mas é bom que eu fale também quem eu sou. Eu sou de Divinópolis, aqui pertinho, né? Sou membro de uma comunidade católica Missão Maria de Nazaré, uma comunidade de vida e aliança. Eu sou membro de vida, sou casado há 14 anos com a minha esposa, né, com a Carla, tenho 4 filhos, na verdade eu tenho 7, mas 3 estão no céu, a gente perdeu 3, então tenho 4 filhos comigo e 3 com o Senhor. Tive a minha experiência com Deus há, será que eu falo há quantos anos, hein? Não é 45, porque eu ainda não cheguei lá, mas há 24 anos, num grupo de oração, vim da renovação carismática, amo a renovação carismática,
Sou carismático, porque eu vivo e experimento os carismas na minha vida todos os dias, diariamente. E é isso, né? E estou aqui hoje para partilhar com vocês, nesse último dia do Tríduo, onde a gente fecha. Quem veio os 3 dias, levanta a mão. Que bom. O que falou no primeiro dia do Tríduo, vocês lembram? Eu gosto de gente que vai no grupo de oração, que grava as coisas, porque tem aquele povo que termina o grupo e fala assim, como é que foi o grupo hoje? Foi bom demais. O que falou? Ah, não estou lembrando. Mas não adianta falar que foi bom. Se a palavra não cai. O que falou no primeiro dia do Tríduo? O que foi? Da misericórdia de Deus, né, na nossa vida. O que seríamos de nós sem a misericórdia, hein, irmãos? Coitado de nós. Eu estava ali lendo ali, ó, as promessas do Senhor a Santa Margarida, né? E lendo ali algumas coisas e pensando, Deus é bom demais. O que seria de nós sem a misericórdia de Deus? E o segundo, o que foi? O segundo dia do Tríduo. Qual foi o tema? O que falou? O que vocês ouviram? O que vocês rezaram? Vamos lá. Vocês estão acordados? Sobre o Espírito Santo, que Ele é para todos, né? É um Deus que se dá a nós, nos batiza, nos transforma. E hoje, vocês sabem o tema? A santidade é para todos. Esse é o tema de hoje. Durante muito tempo na igreja, se acreditava que a santidade era para os religiosos, para os padres, que não era para todo mundo, que alguns eram chamados à santidade. No entanto, se você olhar os santos canonizados na igreja, a maioria são só santos religiosos. Já repararam isso? Os apóstolos, primeiro, não eram religiosos, eram até casados, né, alguns deles. Mas depois, ao longo da igreja, a maioria dos santos são padres, freiras. Por quê? Porque durante muito tempo se imaginava que a santidade era só para aqueles que abraçavam uma vocação religiosa. Mas com o tempo foi entendendo que não. A vocação, a santidade é para todos. E é uma vocação. Isso que você tem que gravar. Vocação é o quê? Um chamado de Deus. Deus chama todos os seus filhos para serem santos. Para serem santos. Por quê? Porque Deus nos quer para Ele. E a santidade nada mais é do que nos entregarmos, do que amarmos a Deus, estarmos com Ele de forma plena. Isso é santidade. Isso é santidade. E é para todos. Quando a gente recebe o batismo, né? E é interessante que hoje é dia de São João. Não é isso? Hoje é dia de São João. São João é um dos, acho que talvez o único, não sei de Nossa Senhora, mas Nossa Senhora a gente não compara, né? Porque tem Deus, bem abaixo de Deus Nossa Senhora, e bem abaixo de Nossa Senhora tem o resto dos santos. Não que eles estão merecedores, mas Nossa Senhora está um patamar acima, né? Mas São João é um dos santos que se celebra a data dele 2 vezes. Tem 2 festas de São João, sabia disso? Sabia ou não sabia? O nascimento e o martírio, e a morte. A maioria dos santos, né? A paróquia aqui é São Sebastião. Celebra na morte. Vocês de máscara, gente, eu não entendo quase nada que vocês falam. Vocês têm que baixar assim para falar, para entender. São Sebastião, a gente celebra a morte de São Sebastião. Mas São João, a gente celebra o nascimento e a morte. Vocês já perguntaram por quê? Alguém sabe dizer por quê? A concepção de todos nós é uma bênção. Sim, foi um milagre. Não, não é por isso. É pelo seguinte: o batismo que a gente recebe nos liberta do quê? Do pecado original e nos faz querer ser santo. O batismo me faz querer ser santo? Sim, o batismo coloca em mim a graça de Deus para eu ser santo. Então todo mundo que é batizado é chamado à santidade
e a partir daquele momento não tem mais o pecado. Vai pecar, mas não tem mais o pecado. São João foi batizado no ventre de Isabel. Quando Maria visita Isabel, o que acontece com João? Ele recebe o Espírito Santo. Então, São João nasceu sem pecado. Ele não foi concebido sem pecado. Maria foi concebida sem pecado. João nasceu sem pecado. Por quê? Porque ele recebe o perdão do pecado original, que todo mundo nasce com ele, no batismo do Espírito, ainda dentro da barriga da mãe dele. Não sei se vocês já tinham imaginado isso, pensado nisso. Mas São João, quando Nossa Senhora chega para visitar Isabel, que ela fica cheia do Espírito Santo e ele estremece no seio da mãe, ali ele é batizado no Espírito, ali ele recebe o batismo, e aí o perdão dos pecados, e ele nasce sem pecado. Aí esse batismo de João mostra a importância do nosso batismo, do sacramento do batismo, e o nosso chamado à santidade, a sermos santos, Por isso a gente celebra a festa do nascimento e da morte de São João, que também teve uma morte defendendo a verdade, defendendo, né, aquilo que era a vontade de Deus. Por isso foi morto, né, foi decapitado, porque ele pregava a verdade, ele pregava aquilo que era a verdade. E é isso que Deus espera de nós. Deus espera isso de você. Mas aí a gente pensa, não, mas santidade está tão longe de mim. Meu Deus, fico olhando São Sebastião, fico olhando Santa Teresinha do Menino Jesus, fico olhando São José e falo, nossa, está longe demais de mim. Tá não, está pertinho de você. Porque se Deus quer, Ele faz. Quem faz o santo é Deus, não somos nós. Nós nascemos inclinados para o pecado. O catecismo da igreja diz que nós somos inclinados para o pecado. Mas Deus faz o santo. Então está fácil? Se Deus quer, está fácil? Tá ou não está? Tá? Não, porque também você precisa querer. Você precisa tomar uma decisão de corresponder a esse chamado de Deus. E olha, foi muito de Deus esse trido, por quê? Porque vem a misericórdia, sem ela a gente não é santo. Sem a misericórdia a gente não sai do lugar. Todo dia temos a oportunidade de recomeçar. Santo Agostinho fala que o homem, ele precisa se converter todos os dias, uma conversão diária, para aí eu conseguir ser santo. Portanto, a misericórdia de Deus, ela é aquilo que nós temos de melhor para sermos santos, porque é o perdão, que acolhe a nossa miséria, que nos entende, mas que sempre nos quer convertidos, mudando de vida, sempre nos quer um recomeço, porque tem gente também que se esconde na misericórdia e fala, a misericórdia aceita eu viver tudo. Não, a misericórdia é aquele Deus que se encontra com a pecadora, que olha nos olhos dela e fala, ninguém te condena, nem eu, vai e não peques mais, que nos chama a conversão. Depois foi o Espírito Santo, aquele que é o auxílio para a santidade, aquele que faz o santo. Quem faz o santo é o Espírito. Aí, por isso que eu quis falar de São João, porque foi o batismo no Espírito que fez São João não ter mais pecado. É o batismo no Espírito, e aí o batismo sacramental tira o pecado original, mas a ação do Espírito em nós, diariamente, cotidianamente, é que nos faz querer a santidade. Querer a santidade. Porque o nosso papel é o querer. O querer é nosso, o poder é de Deus. Se você olhar para a sua vida, se eu olhar para a minha, e olhar para todos os meus pecados, eu falo, é impossível ser santo. Não vou dar conta nunca. Porque nós não temos condições mesmo não. Nós não damos conta, mas quando Deus age em nós, aí Ele faz. Só que Deus não fere a nossa liberdade. É preciso uma determinada decisão, como diz Santa Teresa. É preciso eu me decidir para ser santo. É preciso eu querer ser santo. Porque senão não acontece nada. Quando eu quero, a graça vem e faz o santo. Mas eu queria trilhar com vocês, primeiro pegando na palavra, se você puder pegar comigo, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14.
Mateus 7, 13 e 14. Aqui tem água, que beleza. Acho que eles puseram mais copo, se alguém quiser água, viu gente? Tem mais aqui. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Amém? Vamos ler juntos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Vamos juntos. Estreita, porém, apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Palavra da salvação. A partir dessa palavra, eu quero caminhar com vocês em algumas coisas práticas que podem nos ajudar a buscar a santidade. Porque às vezes a gente fica num discurso de ser santo, mas o que eu tenho que fazer primeiro? O que eu tenho que fazer primeiro? O que é a primeira coisa? Tá, eu vou sair aqui da igreja, eu vou pedir o Espírito Santo, é a primeira coisa. O que é a primeira coisa? A primeira coisa é você entender. Eu falo que a primeira coisa é a nossa consciência. Entender que o caminho da santidade é o caminho da porta estreita, não é o caminho da porta larga. E o que mais me deixa encacucado, não sei se vocês entendem o que é encacucado com essa palavra, é que ele fala que estreita é a porta, apertado o caminho, são raros os que o encontram. Raros os que o encontram. A gente acha que todo mundo, não, todo mundo vai um dia para o céu, todo mundo, e quando morre, então, a gente logo já canoniza a pessoa, né? Não importa o que a pessoa fez na vida inteira, é ou não é? Não sei se Nova Serrana é assim, mas Divinópolis é assim. A pessoa morre, a pessoa foi um traste, morreu agora, está no céu. Não é bem assim não, viu gente? Me perdoem dizer, mas não funciona desse jeito não. A palavra diz, são raros os que o encontram. Eduardo, mas você está falando que é mais fácil para o inferno do que para o céu. Quem está dizendo aqui é a palavra. Não sei se vocês conseguiram entender o que está dizendo. O caminho largo da perdição, o estreito, né? Essa semana o evangelho foi esse, não sei se foi terça-feira, acho que foi terça-feira, foi esse evangelho, e a gente teve uma celebração na comunidade, e aí olha que interessante, teve uma irmã de comunidade que foi rezar, fazer a leste divina dela lá, que a gente faz, e ela foi rezar e ela teve uma visualização. Ela teve a visualização dela bem gorda e não cabendo na porta. Ela estava gorda, sabe, assim, bem gorda mesmo, e a porta era pequenininha, estreita, e ela não passava na porta. E aí Jesus falou com ela assim, essa gordura toda são os seus pecados, que estão engordando a sua alma e que não te deixa passar no caminho estreito, na porta estreita. Às vezes a gente, mas parece que é uma contradição, Deus faz, se eu quero Deus faz, sim, Deus faz o nosso querer, mas não é um caminho fácil. É enganador quando a gente vem com um discurso fácil, de achar que ser de Deus, de ser todo de Deus, de ser santo é algo fácil. Não é. Porque o mundo é sedutor, gente. Olha o mundo aí. O mundo quer fazer com que a gente não busque a Deus. O mundo cada dia mais vira as costas para Deus. E é isso que nós temos. Não temos outra coisa. Mas é possível ser santo. Porque às vezes nós misturamos coisas fáceis e coisas difíceis com coisas possíveis e impossíveis. São completamente diferentes. Nem tudo que é fácil é bom. E nem tudo que é difícil é impossível ou é ruim. É difícil ser santo? É porque a porta é estreita, porque exige renúncia, porque exige decisão, porque exige conversão, porque exige de mim uma mudança de vida verdadeira. Coisa que ser do mundo não exige. Agora, é possível, porque Deus me capacita e faz a graça em mim. Eu preciso então primeiro ter consciência de que não vai ser fácil.
Ter consciência de que às vezes eu não vou poder fazer tudo o que eu tenho desejo de fazer, se eu quero ser santo. Aqui, eu acredito que muitos de vocês já caminham na igreja, e se olharem para a sua vida antes de começar essa caminhada, muita coisa já mudou, é ou não é verdade? Já se converteram, entre aspas, não totalmente, mas já mudaram o rumo da vida. E não foi fácil, foi. E às vezes a gente olha para a vida do outro lá e fala assim, nossa, mas estou aqui no grupo de oração, mas olha lá, o povo está nas farras lá e eu estou aqui rezando, né? A gente entrou nessa caminhada, entramos para dentro do ônibus, né? Do ônibus que vai nos levar para o céu, mas fica na janelinha olhando para o mundo lá. O mundo, olha lá. Nossa. Gente, olha lá, está com um namorado novo. Meu Deus, eu não arrumei ninguém. Senhor, nem um José. E olha lá, ó, não trocou de novo. E eu, nem um José, não. Faz um milagre em mim, Jesus, nem um José. É ou não é difícil? Aparentemente as pessoas estão, entre aspas, aproveitando a vida e nós estamos aqui, lutando contra as nossas vontades, lutando contra as nossas paixões, querendo ser fiel a Deus, é ou não é? Mas se a gente tem consciência que é isso, esse é o caminho, é a porta estreita, que eu preciso passar por ela, e que, meus irmãos, a nossa felicidade, porque tem gente que fala assim, vem ser de Deus para ser feliz, isso é mentira. Não, mas qual é a felicidade? Qual é a felicidade que Deus tem para nós? Você sabe? Qual que é? O céu. A vida nesse mundo, para quem é de Deus, para quem não é, para quem caminha, para quem não caminha, é uma vida de amargura, de angústia. Não é uma vida fácil. Viver não é fácil. E não pense que a gente busque um Deus que é a fada madrinha que realiza desejos, porque tem gente que vem para a igreja buscando a fada madrinha, ou o gênio da lâmpada. Senhor, vou aqui no grupo de oração, trido, Senhor, trido. Então eu tenho 3 pedidos, realizo meus 3 pedidos, porque eu fiz o trido, e agora eu quero os meus pedidos. Né? Não, Deus não é gênio da lâmpada. Precisamos ter vergonha na cara e olhar para Deus e perceber que Deus é Deus, que nós viemos dEle, um dia vamos voltar para Ele, e esse é o fim da nossa vida. Mas que não vai ser fácil. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, porque o demônio tenta o mundo, porque o mundo quer nos tirar de Deus. Então tem que ter consciência e ter uma verdadeira decisão. E felicidade, a palavra feliz, quer dizer bem-aventurado na palavra de Deus. Não é essa ideia que às vezes a gente vê aí no mundo, de achar que felicidade é andar alegre, sorrindo, pulando. Não. Felicidade é bem-aventurança, é céu. E é lá que é a nossa felicidade. Essa tem que ser a nossa consciência, de imaginar que nós saímos de Deus um dia, e um dia vamos voltar para Ele. Eu tenho 4 filhos, o meu segundo filho chama Lucas, ele está hoje com 10 anos. Quando ele tinha 5 anos de idade, a gente estava andando no carro, e ele virou para mim, para a mãe dele, e falou assim, papai, mamãe, eu não sou filho de vocês. Eu pensei que essas crises, na hora veio na cabeça, gente, mas essas crises é adolescente que tem. Adolescente que fala para a mãe assim, mãe, eu fui adotado, você que não me contou. Né? Adolescente que pensa essas coisas, eu falei, o Lucas com 5 anos já está imaginando que ele não é nosso filho, misericórdia. Aí a minha esposa, né, a mãe, como assim, meu filho? Onde você tirou isso? Eu sou filho de Deus. Deus só me emprestou. Aí a hora que ele falou isso, a gente já mudou o clima, né? O Espírito Santo está falando com ele. Aí ele virou e falou assim, por que, mamãe? Eu estava só ouvindo ele falando com a mãe dele. Eu vim do cérebro de Deus. Eu vim do cérebro de Deus. E custou falar cérebro. Eu vim do cérebro de Deus. E é fato. Viemos de Deus. Viemos do pensamento, do sonho de Deus. E não somos deste mundo, não somos das pessoas deste mundo, não, eu não sou da minha esposa, eu não sou dos meus pais, eu sou de Deus e é para Ele que eu vou voltar. E esse é o caminho de santidade.
Quando Deus nos dá uma vocação à santidade, não é para a gente ser as pessoas boazinhas que vão andar nesse mundo, rindo para todo mundo e falando, eu sou a pessoa de Deus. Não, isso pode até ser. Mas é que a gente precisa entender que nós vamos um dia voltar para Deus, que esse é o nosso fim. Que esse é o nosso fim. E esse é o fim. Esses dias na comunidade eu falava para os solteiros lá, né, tem 2 ali. E eu falava com eles assim, meus irmãos, se a nossa vida não for a preparação para a nossa morte, ela não tem sentido. E eu falava com eles que eu ia levar eles para conhecer o futuro. Não foi? O futuro. Vocês já conheceram o futuro? Alguém aqui já visitou o futuro? Não? Nova Serrana não tem um meio para você chegar no futuro? Não? Certeza? Eu acho que vocês já visitaram o futuro, mas vocês não sabiam o que é o futuro. Aqui em Nova Serrana tem cemitério? Tem? Lá é o futuro. Sabia? Lá é o futuro. Vocês acham que tem outro? Pode ser que não seja o seu, pode ser que o seu seja na outra cidade que você vai ser enterrado, mas lá é o futuro. Esse entendimento faz com que a gente entenda o que é ser santo. Ser santo é me preparar para morrer. Esses dias eu estava na missa lá na comunidade, e eu comunguei e fui rezar. Eu já perdi o meu pai faz 21 anos, que meu pai faleceu. E na hora que eu acabei de comungar, eu tive a visualização do meu pai no caixão. Me lembrei do velório. E aí eu comecei a rezar, ô Senhor, te entrego o meu pai, a alma dele, né? E no meio da oração eu tive uma visualização minha no caixão. Eu me vi deitado no caixão lá, morto. Gente, foi ruim. Foi uma sensação ruim. Que cheiro de flor, e que trem assim, sabe, apertado. Eu falei, Jesus, misericórdia, que lugar ruim. Não sei se vocês já imaginaram você dentro do caixão, mas foi ruim demais. Aí Jesus falou comigo assim, essa angústia que você está sentindo, para quê? Se a sua vida não for preparação para você morrer, ela não tem sentido. Jesus falou comigo, se a sua vida não for uma preparação para que você um dia vai morrer, ela não tem sentido. Eu falei, Jesus, mas... Porque é a única certeza que você tem. Por isso precisamos ser santos. Porque tem uma salvação para a nossa vida. Porque tem uma eternidade nos esperando. E eu vou dizer, meus irmãos, nós hoje temos uma crise muito grande dos católicos não quererem ser santos, porque os católicos não creem mais na vida eterna. E eu te provo que não creem. A pandemia mostrou para nós. É ou não é verdade? Eu tenho medo do Covid, sabia? Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, você tem medo do Covid? Tenho. Inclusive eu tive Covid 3 meses atrás. Fiquei ruim, fiquei internado 3 dias. Achei que eu ia morrer. Só fiquei em paz o dia que o padre me deu unção dos enfermos, que eu falei, Senhor, agora está na hora, pode me levar. Me enganaram quando falaram que era uma gripezinha, porque o trem foi feio. Gripezinha eu já tive muitos, Covid foi bravo. E eu tenho medo de ficar entubado, tenho medo de você ter, tenho medo. Mas não tenho medo de morrer. As pessoas hoje não têm medo do Covid, têm medo da morte. E esse é o problema. Porque, meus irmãos, se nós vamos um dia participar da glória de Deus, ver Deus face a face, qual é esse medo? O Igor brincou aqui, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Vocês viram a brincadeirinha dele no início? Eu percebo as coisas. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Vamos ver. Levanta alto. Quem quer ir agora, fica com a mão em pé. Quem quer ir agora? Aí tem aqueles para mostrar que eu sou de Deus, eu quero. Eu vou te dizer, a mão fica assim, não sei. Mas você está pronto? Se Deus te chamar agora, você está pronto? Tá ou não? Ai, meu Nossa Senhora, vou precisar da misericórdia, misericórdia. Esses dias eu assisti com meus filhos o filme O Alto da Compadecida. Vocês já assistiram O Alto da Compadecida? E eu assisti justamente para mostrar para o meu filho a hora do julgamento. Né? A hora do julgamento.
E na verdade, ali tem uma forma figurada, né? Uma coisa assim, mas tem muita verdade mesmo. Vai ter a hora que vai chegar lá. E aí o diabo fala com os mortos ali, né? O Emanuel é justiça. E é fato. Ali é a hora da justiça. Por isso precisamos querer ser santo. Eu ainda não estou falando nada que a gente tem que... eu tenho que ser perfeito. Não, você tem que querer ser santo. Mas você só vai querer ser santo se você acreditar na eternidade. Se você acreditar no céu. Porque o que você vai ter que abrir mão aqui pela porta estreita, só tem sentido se você acreditar que tem uma vida eterna. E aí, eu volto na palavra que diz assim: estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida. Porque lá não vai ter morte mais. Porque lá não tem morte mais. E essa tem que ser a nossa esperança, esse tem que ser o nosso olhar para o eterno. Gente, o que é 90 anos nessa vida comparado com a eternidade? O que é? Eu estou com 39, começando a me sentir velho. Porque quando eu tinha 20 e poucos no grupo de oração, eu achava que eu nunca ia ficar velho. Agora eu estou com 39. Começa a ter problema nas colunas, começa a não dar conta de fazer tanta coisa. Olha os meninos novos, eles correm rezando, você fala assim, não dou conta de acompanhar esse povo. E aí a gente começa a pensar, eu preciso me preparar. Só que às vezes não é quando a gente está velho que a gente tem que se preparar. É todo dia, porque a única certeza que a gente tem é que a eternidade vai vir. Portanto, eu quero ser santo porque eu tenho uma vida que me espera. Uma vida que não mais terá morte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso disse Jesus. E esse tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o seu foco. Numa decisão de querer o céu. Porque foi para lá que você foi criado. Você não é deste mundo. Você não foi criado para este mundo. E nada na sua vida, nada pode ocupar esse lugar. Mas como que eu tenho que ter essa consciência? Eu tenho que ter consciência que eu estou casado para ir para o céu. Eu venho no grupo de oração para ir para o céu. Eu vou trabalhar para ir para o céu. Isso é estar consciente daquilo que eu vivo. Eu vivo neste mundo, eu até faço coisas alegres, eu passeio, eu brinco. Tudo pensando que eu tenho que ir para o céu. Santo Inácio, tem os exercícios espirituais de Santo Inácio. Ele ensina um exame de consciência maravilhoso. Ele fala que todo mundo tinha que fazer 4 vezes ao dia um exame de consciência. 4 vezes ao dia. Ele fala que quando a gente acorda, a gente devia fazer um exame de consciência, pensando no que eu quero fazer naquele dia. Não a consciência só do que eu fiz de errado, mas a consciência assim, o que eu tenho que fazer hoje para ir para o céu? E aí você vai planejar o seu dia, na sua oração da manhã, pensar o que eu tenho que fazer hoje para ir para o céu. Depois ele fala que no meio do dia a gente tem que fazer um segundo exame de consciência. Só que esse segundo exame de consciência é facinho. Ele tem que ser uma pergunta. Aonde está o meu coração agora? Aonde está o meu coração agora? Porque ele fala porque a palavra fala, aonde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Se no meio do dia, no meu trabalho, nas coisas que eu tenho que fazer, eu paro e penso, onde está o meu coração agora? Se ele está em Deus ou está fora de Deus? Se ele está naquilo que Deus gostaria que eu estivesse fazendo, ou naquilo que está ofendendo a Deus, eu vou conseguir parar e mudar. E aí ele fala que depois, na tarde, ao fim do dia, no início da noite, fazer de novo essa pergunta, aonde está o meu coração agora? E se o coração está desviado, voltá-lo para Deus. Porque santidade não é uma santidade que a gente vai vir cessando porque a gente está no grupo de oração, porque a gente está na igreja. Não é aqui só. É no meu trabalho, nas coisas que eu tenho que fazer lá, nas responsabilidades que eu tenho, é na criação dos meus filhos, é sendo esposo, esposa. É ali que eu vou ser santo. Eu não vou ser santo nas coisas somente espirituais, não, a santidade é nas coisas humanas do nosso dia a dia. Nas coisas humanas.
nas coisas que eu tenho que fazer toda hora. Gente, e a vida é uma graça para a santidade. A vida nos faz ser santo, nos faz crescer. É só eu dar sentido para o meu sofrimento, dar sentido para as minhas renúncias, dar sentido para as minhas dificuldades. Se eu coloco tudo isso para Deus, ou seja, se o meu coração está em Deus o tempo todo, eu consigo ser santo. Eu só preciso levar o meu coração para Deus, levá-lo para Deus, levá-lo para Deus. Porque a hora que eu estiver no pecado, se eu penso aonde está meu coração, logo eu consigo voltar para Deus. Basta eu querer. E aí ele fala do último exame de consciência, na hora de dormir, que é um exame de consciência que a gente deveria parar e pedir perdão para Deus de tudo que fizemos no dia, num perfeito arrependimento. Porque se Deus nos levar naquela noite de Santo Inácio, pelo menos a gente está arrependido do que fizemos. 4 exames de consciência no dia. Um planejamento do meu dia. 2 vezes perguntar se o meu coração está em Deus ou está longe dele. E à noite clamar a misericórdia e o perdão de Deus. Arrependido das ofensas que fiz a Deus naquele dia. Isso me ajuda a querer ser santo. E nesse passo a passo, que é a consciência, eu queria falar outras 2 coisas que eu acho importante. Que sem elas, ninguém é santo. Sem elas, ninguém é santo. A primeira, uma vida de oração séria. Você tem uma vida de oração? Tem ou não? Responde para mim, não responde para o Senhor. Você tem uma vida de oração? Mas o que é vida de oração? O que é vida de oração? Quem pode me dizer? O que é ter uma vida de oração? O que, gente? É rezar sempre, todos os dias. Eu rezo todos os dias. Você reza todos os dias? Mas é sério a sua vida de oração? O que é sério? Sério é quando não pode faltar. É quando eu coloco compromissos com Deus diário. Por exemplo, eu rezo meu texto todos os dias. Ah, mas aconteceu hoje. Tá, se não for uma coisa que não teve jeito mesmo, eu tenho um compromisso sério. Você não deixa de comer. Você deixa de comer não hoje? Tem gente que até deixa para ver se diminui, né, a anatomia da pessoa. Ela até deixa de comer, mas alguma coisa tem que beliscar, porque senão não dá. Primeiro, uma vida de oração séria. E olha, vida de oração séria, nós que somos carismáticos, nós temos mania de achar que rezar, a gente tem que arrepiar, a gente tem que chorar, a gente tem que repousar no Espírito, a gente tem que ter profecia. Não. Vida de oração é pela fé, não é pelos sentimentos. É rezar quando eu não tenho vontade. É rezar quando a oração não é boa. É participar, por exemplo, da missa. Naquela missa, que não é aquela missa daquele padre que prega, que a gente fica todo mundo tocado. Não é aquele padre que às vezes prega e a gente nem entende muito bem. Mas eu estou ali todos os dias. Essa perseverança na oração faz o santo. Mas tem que ser sério. Eu não posso brincar. Vida de oração séria. Se você vem no grupo de oração uma vez por semana e só reza de novo na outra semana, você não tem vida de oração. Viu? Estou te contando. Agora, se você reza, que seja um pouco, mas todos os dias, aí você tem vida de oração. Quanto mais você aumentar o seu compromisso de rezar. Não, mas eu não tenho tempo. Tem. Vai rezando para o trabalho. Vai rezando enquanto você faz as coisas que você tem que fazer. Tem uma grande amiga que é de uma comunidade que ela dizia que os grandes momentos místicos que ela tinha com Jesus era do lado da máquina de lavar. Que ela olhava para aquele tanto de roupa e falava: Senhor, me conta por que suja tanta roupa aqui em casa. E naqueles momentos ela ia dizendo para Jesus, falando dos conflitos que ela tinha, e ela falava que ela nunca lavava roupa sozinha. Sempre Jesus estava lavando roupa com ela. Ele estava ali do lado dela, junto dela. A Maria sempre falava isso para a gente nas pregações. E aquilo me encantava, porque às vezes a gente fala que não tem tempo de rezar. Gente, Deus está com você o tempo todo. E o que é rezar? É conversar com Ele. É chamar Ele para sentar perto.
Senhor, agora que eu vou fazer esse trabalho aqui, senta aqui do meu lado, me conta, me fala, fica comigo. E é nessas horas que Ele vai falando e mostrando coisas que a gente nem imagina. Uma vida de oração séria. E a segunda coisa é buscar permanecer em estado de graça. Meus irmãos, o pecado é o grande mal do mundo. O pecado é o grande mal que destrói o mundo. E Deus nos deu a graça da sua misericórdia de perdoar os nossos pecados. Mas tem gente que gosta de guardar os pecados. Ah, não, eu não vou fazer de novo não, mas eu tenho vergonha de ir lá no padre falar para ele. Eu tenho medo, tenho preguiça, eu não acredito. Não tem jeito de ser santo se você não busca confissão. Porque a confissão te coloca em estado de graça. Sabe o que é estado de graça? Sabe o que é estar em estado de graça? Sabe ou não? Estar em estado de graça é estar sem pecado. Mas não tem jeito, tem. Toda vez que você sai do confessionário, toda vez que você termina uma confissão, você está sem pecado nenhum. Você imagine só. Você imagine só o que é viver assim. Eu não tenho, acabei de me confessar, eu não tenho pecado nenhum. É permanecer assim, ou querer permanecer assim, porque não é fácil. Porque a gente confessa hoje mesmo a gente já resolveu precisar de confessar de novo. Mas se eu faço uma rotina de não querer permanecer em pecado, não ter pecado de estimação, não guardar pecado, não me conformar com o pecado, eu consigo ser santo. E olha, eu tenho uma receitinha básica para a gente rezar, mas da confissão. Confesse sempre com o mesmo padre, para você ter vergonha mesmo do pecado. Você chegar lá e falar: padre, eu pequei de novo, a mesma coisa. Aí no outro dia vai: ô padre, mas foi de novo. Para uma hora ele falar assim: minha filha, não cria vergonha na cara, não. Até hoje. Eu, em Divinópolis, quando Dom José Belvino era bispo, né? Ele atendia a confissão. E uma época na minha vida eu falei: eu vou confessar com Dom José. Porque ele era aquele padre que, na verdade, era bispo, mas ele era aqueles confessores que falava mesmo as coisas pra gente, sabe? E uma vez ele me chamou de leviano na confissão. Ô, gente, sem brincadeira. Foi igual me dar um murro na minha cara. Ele falou: você está parecendo um jovem leviano. Eu falei: eu não posso ser leviano, não, meu Deus do céu. Eu vou à igreja, eu rezo o rosário, eu vou à missa e eu sou leviano. Aquilo me fez assim, mudar de vida. Não que eu me tornei santo, mas eu falei: esse pecado que ele me chamou de leviano, esse eu não faço mais, porque ele não vai me chamar disso de novo. Essas decisões precisam bater na porta do nosso coração. Não que a gente vai ser a pessoa que não erra, não. Mas eu preciso ter nojo do meu erro. Eu preciso ter consciência de falar: eu não posso errar de novo. Por isso que a porta é estreita, porque não é fácil. Mas eu preciso querer isso, porque eu vou ser santo. E olha, você pode até achar que está distante de você, que está longe. E eu vou afirmar para você que não. Porque Deus quer te fazer santo lá na sua casa, lá na sua vida, lá naquilo que você faz. Você como jovem, santo na sua faculdade, santo com seus amigos. É só você saber escolher e não tirar o seu coração de Deus. Você que é casado, santo lá no seu casamento, aguentando aquele homem chato, oferece para Deus. Isso vai te santificar. Quando Deus nos chama ao matrimônio, você sabia que o matrimônio é um sacramento de serviço para a nossa salvação? Tem gente que acha que casou para ser feliz. Casei para ser feliz, para ver o príncipe da minha vida. Não, você casou para ser santa, para ser santo. Esse é o sacramento do matrimônio. Então, às vezes a gente fica lá lamuriando. Oferece aquilo que você tem lá para a sua santificação, que você vai ver, ó, vida mística.
que você vai ter para aguentar aquela pessoa que está lá te dando trabalho. Oferece. Lá Deus te quer santo. A gente olha a vida dos santos casados, né? E imagina que eles eram assim, aqueles que levitavam. Não. Eles simplesmente eram aqueles que faziam o que deveriam fazer. E é isso que Deus espera de você. Para a gente rezar, eu queria motivar você a fazer uma oração como um beato que foi beatificado há pouco tempo, chama Carlo Acutis. Ouviram falar desse jovem? Esse jovem, ele tinha uma frase que ele dizia assim: precisamos pedir para Deus a vontade de ser santo. Não é nem pedir para Deus para a gente ser santo, não. Pedir para Deus a vontade de ser santo. E hoje eu quero que você reze assim, pedindo a Deus a vontade de ser santo. Senhor, me dá essa vontade aí que esse rapaz está falando, esses trem que ele está falando aí, me dá vontade de viver isso. Porque aí Deus vai te dar a vontade. E Deus te dando a vontade, você vai querer fazer. E querendo fazer, Deus vai te dar a graça de conseguir fazer. E conseguindo fazer, você já garante seu lugarzinho lá, ó, juntinho dele no céu. Porque espertos, inteligentes, são aqueles que pensam na sua morte. São aqueles que cultivam para si a sua salvação. São aqueles que topam passar pela porta estreita. Não fica olhando na janelinha, vendo o mundo e achando que eles estão numa vida melhor que a sua, porque não? Porque o futuro deles é o mesmo que o seu, o cemitério. Só que nós não vamos ficar no cemitério. Nós vamos para a eternidade. E Deus te espera lá. Deus te quer lá. Para olhar nos seus olhos e dizer: vinde, amados, vinde, porque eu preparei um lugar para vós. As núpcias do Cordeiro te esperam. Aí eu vou ter que contar mais uma historinha. Eu tenho até 9h20, né? É? Até que hora que eu tenho? 9h20. Hã? É? Rezar. Tinha uma santa, beata na verdade, chama Chiara Lúcia. Ela morreu com 19 anos de idade. 19 anos de idade. Menos da metade do grupo de oração Vida Nova. E ela pediu à mãe dela que ela fosse enterrada vestida de noiva, porque ali ia encontrar o amado da vida dela, que era Jesus Cristo. Esse é o amado da nossa vida. Ele é o amor verdadeiro que nos espera no céu. Amém?